Nós vamos lá então, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 16, médiuns especiais, e hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre a importância dessa interação do mundo espiritual, do mundo material, dos espíritos com os médiuns. A partir desse item 185, a gente vinha falando, né, sobre os tópicos que Kardec relacionou aqui no livro dos médiuns, e aqui então nós tínhamos parado segundo as qualidades físicas do médium. A gente naturalmente vai aprofundar um pouquinho nesse tema, porque o próprio Kardec fez esse aprofundamento na sua sinopse. Fala sobre os médiuns calmos, os médiuns velozes e os médiuns convulsivos. Como o próprio nome diz, mostra a forma como cada médium atua dentro do trabalho mediúnico, né, principalmente voltado para a comunicação, no caso, a psicografia. Também segundo as qualidades morais do médium, nós temos aqui primeiro os médiuns imperfeitos, que são aqueles os médiuns obsedados, os fascinados, os subjugados, médiuns levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e os ciumentos. E dentro dos bons médiuns, nós temos ali os médiuns sérios, modestos, devotados e os médiuns seguros. Então, de toda essa relação que a gente vem comentando nesses nossos últimos encontros, aqui agora a gente vai entrar, né, na análise de Kardec sobre esse tema, e a gente vai fazendo aqui os comentários que a gente sempre faz. Na questão 185, no item 185, Kardec coloca: além das categorias mediúnicas já enumeradas, a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se as qualidades próprias e os acontecimentos do espírito manifestante. Dificilmente nós vamos conseguir classificar todos os tipos de manifestações mediúnicas. Isso porque nós encontramos ali os variados graus, misturas de faculdades, aquelas que não foram observadas por Kardec, também não são observadas comumente aqui no nosso meio, né? A gente lembra, por exemplo, né, Carlos Embaçaí, que é um físico, que é um pesquisador do espiritismo, Carlos Embaçaí Filho, naturalmente, né, o pai já é desencarnado. E aí então ele foi convidado pelo programa Globo Repórter da Rede Globo há alguns anos para participar de uma entrevista com uma senhora que tem uma sensibilidade mediúnica bastante interessante, que ela é capaz de penetrar na mente da pessoa que se encontra ali em consulta, e a partir dessa penetração ela consegue então tirar aquilo que normalmente ela guarda pelo seu constrangimento, guarda no seu inconsciente, né? Então é uma nova, né, forma de compreender a sensibilidade mediúnica, algo que era inédito. Inclusive ele se submeteu a essa pesquisa, a essa entrevista, e acabou sendo surpreendido pela originalidade, pela raridade daquele tipo de manifestação, né? Então a gente tem ali várias que vão se manifestando, e a gente vê que isso acaba sendo quase que infinito, né, de tantas variedades que tem, porque daquilo que nós conhecemos da mediunidade, ela trata do mundo material na condição em que ele se encontra hoje, e do mundo espiritual, que tem essa proximidade com esse mundo material que nós vivemos hoje, né? Futuramente a gente vai perceber que essa relação vai se tornando cada vez mais estreita, conforme nós vamos evoluindo moralmente, e também vamos tendo ali uma compreensão maior do mundo espiritual. Os espíritos também encontrarão uma maior facilidade de se comunicarem com o mundo material. Consequentemente, nós teremos ali novas faculdades, novas habilidades que vão se desenvolvendo. Então a gente vai aguardar para ver ali quais serão as novas formas de comunicação que nós teremos com o mundo espiritual. Bom dia, Regina. E continua: a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito,
e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas apesar da semelhança de grau no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou para aquele campo. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, etc. Então aqui a gente vê que a natureza das comunicações, conforme Kardec coloca, está sempre relacionada com a natureza do espírito. E quando a gente fala sobre comunicação como mundo espiritual, a gente tem um jeito bastante fácil de compreendermos esse tipo de comunicação, é nós fazermos com que o espírito se transforme em pessoas encarnadas, com quem você conversa, com quem você troca cartas, com quem você troca e-mail. E aí então, tudo aquilo que a pessoa escreve para você ou te passa através de um meio de comunicação, você vai começar, depois de um certo tempo, começar ali a perceber quais são as características da sua personalidade. Porque num primeiro momento eu posso florear, né, uma mensagem, colocar aí com palavras sofisticadas, com ideias bem construídas e tudo, e essa primeira impressão vai ser sempre muito positiva, porque eu sempre vou falar aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho interessante e tudo mais. Mas depois de um certo tempo, de uma certa frequência nessas comunicações, eu vou começar a perceber detalhes, as opiniões que essa pessoa tem a respeito de determinados assuntos e tudo mais. Nós podemos notar, por exemplo, no próprio Facebook, que é uma rede social bastante difundida, não só no Brasil, mas no mundo todo, em que você adiciona uma pessoa e ali depois de um tempo ela começa a postar as suas ideias, postar ali as suas opiniões a respeito desse ou daquele assunto, seja na política, seja no relacionamento, na vida afetiva e tudo mais. Então a partir dali a gente vai começando a pegar aquelas pecinhas de um quebra-cabeça e construindo qual é o perfil daquela pessoa, se ela é muito carente, se ela é muito agressiva, se ela é muito vulgar nas suas colocações, se ela é ponderada, se ela gosta mais desse ou daquele assunto e tudo mais. Então, da mesma forma que nós temos essa possibilidade de analisar o caráter de uma pessoa pela forma como ela se comunica, pelas suas opiniões e suas ideias, depois de um certo tempo, a mesma coisa também acontece com os espíritos. A diferença é que são seres que não estão encarnados, mas não deixam de ter as suas próprias personalidades, não deixam de ser indivíduos vivendo numa dimensão diferente. Então Kardec coloca para nós aqui, né, relendo aqui esse trecho que nós vemos agora. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Então a gente vê que a relação que a gente estabelece com os encarnados não é diferente daquelas com os desencarnados. O que muda é a dimensão, o que muda é o veículo, mas na verdade as ideias continuam aí, soltas, sendo transmitidas entre as pessoas, né, formando opiniões e causando seus impactos e tudo mais. Mas apesar da semelhança de grau no tocante à hierarquia, então eu posso pegar dois espíritos comuns, a gente não precisa pegar necessariamente espíritos elevados, né, como pegar, por exemplo, Bezerra de Menezes, e um outro espírito, por exemplo, Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes. A gente conclui pelo conteúdo das suas comunicações e pelos ensinamentos que eles transmitem, que são espíritos que têm grande conhecimento, que têm grande elevação, né, na hierarquia do mundo espiritual. Então, embora eles tenham semelhança no grau, a gente percebe que eles têm tendências diferentes de acordo com suas personalidades e interesses. Mas ao mesmo tempo que a gente fala desses espíritos mais elevados, nós podemos falar de espíritos comuns. O seu João e o seu José, que desencarnaram há pouco tempo, são espíritos comuns que foram para o mundo espiritual e tiveram a oportunidade de trazerem as suas comunicações. E ele, então, sendo espíritos comuns, a gente imagina que eles utilizem a mesma linguagem, tenham o mesmo nível de ideias, o mesmo grau de compreensão, mas cada um vai falar do assunto que tem melhor proveito para ele. Um pode ser, por exemplo, o dono de uma mercearia ligado ao comércio, o outro pode ser trabalhar com agricultura, o outro pode lidar muito mais com essa relação de apego material, o outro falar de relações afetivas. Então, um pode ser muito ligado a essa cultura musical, o outro muito mais ligado à literatura,
Então nós vemos assim como coloca para nós: apesar da semelhança de grau, no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou para aquele campo. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há os espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, etc. Então os batedores, conforme a gente lembra, bom dia Maria Lúcia, os batedores, a gente lembra, são aqueles espíritos que fizeram aqueles barulhos na época de Kardec, né, para poder chamar a atenção, trabalhando muito mais com os efeitos físicos, com o impacto dos efeitos sobre as pessoas para chamar a atenção para o mundo espiritual. Os raps, por exemplo, né, no caso das irmãs Fox, que a gente lembra, aquelas batidas na parede, são espíritos batedores que estão ali. Né, e muitas vezes, né, estão ali por uma certa afinidade com o local ou com os moradores, mas sempre com um propósito que os espíritos mais elevados utilizam, que primeiro você chama atenção, depois você traz ali a comunicação. Então esses espíritos são ali, digamos assim, aquele primeiro contato com as pessoas que são mais leigas, aquelas pessoas que são mais impressionáveis e que precisam ter esse conhecimento do mundo espiritual. Então muitos espíritos pensam dessa forma. Eu sempre brincava com a Vaninha que ela dizia, num tempo atrás, que ela frequentava um centro espírita pequeno, de um bairro assim do Rio de Janeiro, então não era aquela grande instituição, mas era assim, digamos, né, os trabalhadores que tinham ali eram polivalentes, né, um trabalhador tinha que fazer tudo no centro espírita porque faltava colaboradores e o público também era muito pequeno. Então assim, na casa espírita toda girava em torno de 30, 40 colaboradores na casa espírita toda, em todos os dias da semana. Então, certa vez entrou um gatuno e acabou roubando, né? Acabou roubando o local e aquela caixinha onde eles guardavam, né, o dinheiro que era coletado para pagar luz, pagar água, comprar material de limpeza, material de estudo e tudo mais, né? E roubaram, né? Alguém roubou ali essa reserva que eles tinham, que era pouca coisa, mas não deixa de ser da casa. Então ela ficou tão revoltada com o assunto que ela dizia assim, né, que quando eu desencarnar eu vou ficar lá de plantão só para dar aquele susto nos ladrões que entrassem no centro. Aí eu falei assim, bom, então nesse caso você vai regredir, porque você vai se tornar nada mais, nada menos do que um espírito batedor, que não é capaz de produzir, né, essas comunicações inteligentes, mas simplesmente fica ali de plantão, provocando barulhos, movimentação de objetos, chamando a atenção, dando susto e tudo mais, né? Então esse é o caso dos espíritos batedores, né? Então todos eles estão ligados a essa questão das manifestações físicas, embora direcionados para um objetivo de chamar a atenção das pessoas. Já aqueles espíritos que auxiliam nas manifestações inteligentes, esses são aqueles que trazem comunicações de acordo com as tendências que possuem, como foi colocado pelos exemplos, né? Alguns trazem pela poesia, outros trazem pela música, pelo desenho, pelo cunho de sabedoria, né, das suas comunicações. Moralistas, médicos, temos aqueles que são os evangelistas, temos aqueles que são os literatos. Então cada espírito trazendo ali a sua tendência. Claro que quando a gente fala de pessoas comuns como nós, a gente vai trazer uma comunicação numa carta. Eu vou desencarnar, eu pego o médium ali que tem a possibilidade de me auxiliar nessa comunicação e eu vou ditar para ele alguma ideia, ditar para ele alguma mensagem de uma forma comum, né, de uma forma simples. Então nós temos esses espíritos também que facilitam essas comunicações. Mas já aqueles que são mais ligados a determinada área da cultura, do conhecimento, esses já se tornam mais resistentes. Porque eles apenas conseguem trazer comunicações de espíritos que sejam ligados também a essa mesma área. Muitas vezes ele não trabalha diretamente com isso, mas ele tem facilidade para poder trazer comunicação dessa ou daquela área. Continua para nós aqui Kardec. Bom dia, Sandra. Referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, instrumento que é para ele mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, quando se fala nesses espíritos medianos, espíritos comuns, que participam também desses ensinamentos do que nós recebemos do mundo espiritual,
Esses têm essas variedades, de acordo com as suas tendências, mas os mais elevados, conforme Kardec traz para nós aqui, eles se confundem na unidade da perfeição e são espíritos ali que têm um conhecimento completo e amplo, né, de acordo com o grau que conseguiram alcançar. Mas como foi colocado para nós aqui, ao lado da aptidão do espírito, que o espírito tem a sua própria tendência, tem também ali a própria aptidão do médium, que ele é um instrumento que pode facilitar ou dificultar a comunicação dos espíritos. Ele descobre então qualidades particulares que não podemos apreciar, né? Então a gente observa que, do nosso ponto de vista, o espírito se comunica dessa ou daquela forma. Para os espíritos já é diferente, porque eles analisam aquilo que o espírito tem na sua mente. Ele é um fator que nós não compreendemos, que nós não conseguimos ver. Porque o espírito, na verdade, o encarnado, ele fala aquilo que deseja. Então a gente conhece por aquilo que ele fala. Já para os espíritos que conseguem sondar as profundezas do pensamento, da mente e tudo mais, ele consegue resgatar de dentro facilidades, né, ou elementos que facilitem essa comunicação. Por exemplo, antes de entrar aqui na comparação que Kardec faz, no livro Reencarnação e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, tem um detalhe interessante em que ela tinha contato, né, como por exemplo Chopin, tinha contato com Roberto de Canadeja, né? Tinha também com o próprio Leão Tolstói, né? E o Tolstói, sendo um romancista russo, queria trazer um romance através de Dona Ivone. Mas ela dizia para ele assim, olha, eu, né, posso te ajudar da forma que for possível. Ele falou assim, só que nós vamos trazer esse texto de uma forma detalhada, e eu quero que você traga de uma forma bem cuidadosa os detalhes da cultura russa. Eu quero que você traga a vivência dos russos, porque é muito diferente você falar de um assunto que você conhece e você falar de alguma coisa que você ouviu falar. Então a gente vai, quando você conta sobre um assunto, você relata alguma coisa que você ouviu na televisão, que você leu num livro, que alguém te contou, a gente vai relatar friamente, né, as palavras de acordo com aquilo que foi passado, mas sem colocar nenhum tipo de emoção naquele texto, porque essa emoção a gente não vivenciou. Agora, se eu vou falar, por exemplo, de uma experiência que eu vivi no Japão, eu vou trazer para vocês ali detalhes de que só sabe quem realmente viveu aquela experiência na prática. Então a Dona Ivone dizia assim, olha, eu vou tentar, mas infelizmente eu não vou conseguir te ajudar a fazer o trabalho da forma como você quer, porque eu não conheço nada da cultura russa. Se fosse da cultura portuguesa, francesa, vá lá, porque eu ainda tenho essa experiência, mas da Rússia eu não tenho nada. E aí então ele falou para ela assim, engano seu. Na sua memória nós temos ali vivências em que você já esteve na Rússia. Então nós vamos resgatar essas lembranças para facilitar a sua descrição de acordo com aquilo que você se lembra. Então ele percebeu que foi necessário, através dela, mesmo sendo um médium muito potente, que houvesse esse resgate da sua mente de lembranças do seu passado, um passado bastante distante, para que pudesse trabalhar, para pudesse combinar com o conhecimento que o espírito tinha, para trazer um romance de uma forma tão detalhada, de uma forma tão emotiva, com esses elementos daquela cultura, trazida por alguém somente por alguém que vivenciou aquele tipo de experiência. Né? Então a gente vê que não é tão simples como a gente imagina. Então o espírito ser mais cômodo ou menos cômodo, mais ou menos flexível, depende do que ele tem. Se eu sou um espírito, por exemplo, que vou trazer textos numa língua estrangeira, eu vou precisar de um médium que tenha o mínimo de conhecimento, porque do contrário, ele vai simplesmente desenhar letras e desenhar palavras sem saber o seu significado. Se eu tenho alguém que já vivenciou aquela língua em existências anteriores, basta acessar o seu arquivo mental que eu vou ter muito mais facilidade. Vamos pensar num exemplo. Eu pego uma pessoa que nunca falou inglês, e aí então eu começo a ditar para ela, né, no pé do ouvido dela, frases em inglês. Ela não conhece pronúncia, ela não conhece a sintaxe, ela não conhece a construção das palavras. Então vai ser um indivíduo que vai repetir aquilo que eu falei, como se fosse um papagaio. Mas eu vou ter que ter paciência, porque ela vai trazer uma pronúncia errada, vai trazer palavras
que são palavras erradas, porque ela não compreendeu exatamente aquilo que eu falei. Eu vou ter que demorar mais, porque eu vou ter que esperar ela repetir palavra por palavra. Agora, se eu pego um médium que já tem no seu arquivo mental aquele banco de dados naquela língua, no caso do inglês, por exemplo, eu falo uma frase completa e ele é capaz de repetir a frase completa porque ele tem compreensão daquilo que eu estou trazendo. Então a gente fala sobre isso. Então eu pego para alguém e diz assim, olha, fala para ele tal coisa. Ele vai falar do jeito que ele entende. Né? Bom dia, Dudu. Ele vai falar do jeito que ele entende. Né? Só que muitas vezes, pelo fato dele não ter uma boa compreensão, esse trabalho vai ser muito mais moroso do que se imagina. A mesma coisa acontece com a parte da ciência, com a parte das artes. Se eu sou alguém ligado à ciência, por exemplo, eu trazendo um texto científico, aquele médium vai ter uma facilidade muito maior de captar essa mensagem. E aí então ele vai transmitir com mais facilidade ainda. Agora, se ele não é ligado à ciência, aí então eu vou ter que ter paciência, porque ele simplesmente vai copiar aquilo que eu disse, e essa cópia vai acabar sendo demorada. Ele não vai me ajudar, não vai me facilitar o contato. Né? Pois é, né, o Fristone, imagina falar isso em russo. Né? Vamos lá então, façamos uma comparação. Um músico bastante hábil tem ao seu dispor numerosos violinos, que para o vulgo, quer dizer que para as pessoas comuns, serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz grande diferença, percebendo nuances de extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar outros, nuances que ele percebe por intuição, sem poder defini-las. Eu me lembro que certa vez eu entrei numa loja de instrumentos musicais e eu não toco nada de instrumentos. Se eu for fazer um batuque numa mesa, eu acabo batendo uma mão na outra de tão enrolado que fica a coisa, embora eu goste muito de música. Então eu entrei numa loja de música. E eu percebi assim, uma loja grande que tem aqui em São Paulo, né, vários instrumentos, as seções, né, cada seção da loja com um determinado tipo de equipamento, as variedades, tamanhos, cores e coisa e tal. E eu entrei de curiosidade, estava ali fazendo um pouco de hora, entrei e comecei a olhar. Aí assim, no meu ponto de vista, eu olhava assim, aquele tem a cor bonita, olhava assim para os violões, guitarras, né? Aquele violão tem um formato bonito, tem um formato feio, tem uma guitarra bonita, tem uma guitarra feia. Olhava para aquela bateria e falava assim, aquela tem mais pratos, aquela outra tem menos pratos, e ficava por aí. O teclado é grande, o teclado é pequeno. Olhava a marca, se era uma marca conhecida, né, que por exemplo Yamaha ou outras que tem por aí, que a gente vê nos programas de televisão, mas ficava por isso mesmo. Já uma pessoa entendida, ele se sentava ao lado do violão, segurava o violão e começava a testá-lo. Então percebe claramente o que é, né? E mesmo assim as pessoas quando seguram um instrumento musical, você percebe se ela segura por curiosidade ou se ela segura com intimidade. Porque então ela tem uma certa habilidade para fazer aquilo. Né? Então a gente vê que a diferença entre você ser um curioso e você ser um conhecido ou um especialista daquela área. A mesma coisa então acontece com o que Kardec falou, você pode ser um músico muito hábil. E quando você tem à sua disposição vários instrumentos, você vai escolher um instrumento com que mais atenda à sua necessidade, em termos de anatomia, em termos de afinação, em termos de acústica, né, e outros elementos que só quem trabalha com música é capaz de compreender. Então a mesma coisa, um espírito que tem grande capacidade, ele vai tentar encontrar um médium que ofereça para ele recursos intelectuais que facilitem a sua comunicação. A forma como isso acontece, a gente fala na teoria, que ele é capaz de escolher essa flexibilidade ou essa aptidão, essa comodidade que o espírito oferece, somente eles sabem como isso funciona. Nós mesmos não sabemos. Né? Eu, por exemplo, dou aula de matemática. Né? E aí, então, de vez em quando eu pego alguns alunos que trazem uma certa dificuldade que eu preciso ali trabalhar um pouquinho para resolver um certo exercício. Se é um aluno que traz uma dificuldade, mas que tem um mínimo de conhecimento matemático, ele é capaz de fazer cálculos por ele mesmo, e aí então o meu papel seria só orientá-lo, né, para prestar atenção nesse ou naquele detalhe, numa fórmula, a forma de utilizar essa fórmula e tudo mais. Se é um aluno que tem uma certa dificuldade, eu tenho que ficar ditando para ele palavra, letra, número por número, sinal por sinal, para que ele possa chegar no final, ao final daquela equação, e não compreender o seu resultado. Tem muito aluno que faz, aí olha para mim e fala assim, ah tá.
Aí você percebe claramente que você vai ter que começar de novo mais umas 3 vezes para ele poder entender no final e ele dar aquele sorriso de que realmente entendeu. Se é o aluno que apresenta mais facilidade, é a mesma coisa. Você passa para ele a equação, já dá aquela piscadinha no final, já entendeu, já passa para o próximo. Então, quer dizer, eu consegui transmitir para ele uma orientação que ele captou com mais facilidade. Então seria o máximo, assim, o exemplo mais próximo que a gente conseguiria trazer para esses casos, já que para os espíritos eles sondariam a mente do indivíduo, do médium, e das profundezas da mente ele resgataria algumas lembranças. Isso para nós é um grande mistério, a gente não sabe como funciona. A gente só vai saber mesmo quando isso se tornar para nós uma prática. Nós, na condição de espíritos, tendo contato com os médiuns. Né? Porque fora isso vai ficar apenas na teoria ainda para nós. E continua. Acontece o mesmo em relação aos médiuns. Apesar da igualdade de condições quanto à potência mediúnica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Assim, por exemplo, vêem-se alguns escreverem, como médiuns, admiráveis poesias, quando nas condições ordinárias jamais puderam ou souberam fazer versos. Outros, pelo contrário, são poetas, mas como médiuns só escrevem prosas, apesar do seu desejo de escrever poesias. Acontece o mesmo com o desenho, a música, etc. Então aqui o exemplo já foi bastante claro para nós sobre essa forma de comunicação. Há médiuns que, sem possuírem conhecimentos científicos, são mais aptos a receber comunicações dessa ordem. Outros são mais aptos para estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérprete a espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há ainda os que nunca saem de um determinado campo, e quando deles se afastam, só recebem comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Né? Aqui também tem um detalhe interessante sobre publicação de livros. Né? Nós temos ali uma quantidade significativa de médiuns que trazem livros que tratam no mundo espiritual, livros de boa qualidade, livros de má qualidade, mas o que importa é o estilo que a gente trata. Né? Bom dia, Ju. O que importa é o estilo que a gente trata. Então, nesse estilo, nós temos, por exemplo, ali a literatura, em que um espírito vem trazer de uma forma romanceada determinados fatos do mundo espiritual, e não é todo médium que consegue. Se eu sou médium que tem condições de trazer com brevidade uma comunicação, no caso, por exemplo, de uma carta, eu dificilmente vou encontrar um espírito que queira trazer um romance através de mim. Porque não apenas eu preciso ter essa facilidade para que o espírito possa se comunicar, proporcionar ao espírito essa facilidade, como eu preciso também de disponibilidade para esse tipo de trabalho. Então a gente vê que as comunicações, né, se dependesse dos espíritos, é claro, aqueles mais empolgados, mais entusiasmados e tudo mais, eles gostariam de falar o tempo todo. Só aqueles espíritos tagarelas que trariam comunicações o dia todo, o tempo todo e tudo mais, né? Enquanto que os médiums não estariam disponíveis para isso. E aí então tem espíritos que se aborrecem, né? Dizendo que, poxa vida, eu tenho tanta coisa para contar para eles, eu não acho quem possa me ajudar nesse trabalho. E não é só com relação à disponibilidade do médium, mas a própria afinidade com que ele tem com o assunto, com as ideias que o espírito vai transmitir. Porque eu posso ser um médium bem estudado, um médium que tenha bom conhecimento, e vem um espírito vulgar que quer trazer um livro. Porque hoje é muito fácil, você vai numa livraria, por exemplo, e anda pelas prateleiras dos mais diversos assuntos, você vai ver autores que você nunca ouviu falar, assuntos dos mais bizarros, dos mais curiosos, dos mais interessantes, né, sobre essa ou aquela área, alguém que traz um tema sobre culinária, o outro que traz sobre literatura, o outro que traz sobre ciência, sobre religião, sobre psicologia e por aí vai. E aí então nós vemos ali que a facilidade de se trazer essas comunicações, fazer essas publicações. No caso dos espíritos é a mesma coisa. Ele está doido para trazer um romance, mas eu sou um médium que não estou interessado nesse tipo de assunto.
o assunto não me atrai, não me agrada, eu não tenho vontade de trazer essas historinhas água com açúcar para as pessoas lerem, então o espírito vai ter que ficar garimpando nas casas espíritas, nas instituições, um médium que reúna todas as possibilidades, todos os ingredientes que facilite a sua comunicação. Se eu sou um médium que somente consigo trabalhar num estilo de comunicação, no caso, por exemplo, através de romances, não adianta eu querer trazer outro tipo de comunicação que eu não vou conseguir facilitar a comunicação para o espírito. E se eu sou um espírito que traz comunicação de entes queridos e quiser me aventurar pela literatura, eu posso ter certeza que eu vou acabar ali, né, passando por situações de comunicações incompletas, comunicações lacônicas, objetivas e muitas vezes até falsas. Até porque o que conta também um detalhe interessante, como Kardec vai colocar agora para nós, é a questão do caráter, né, da simpatia, do caráter. Se eu quero trazer uma literatura, um livro, simplesmente porque eu quero que o meu nome esteja nas prateleiras das livrarias, isso é muito mais por vaidade do que por objetivo elevado. Quando eu sou ali aquele médium que traz comunicações de entes queridos, todo mundo se beneficia com o meu trabalho, eu sou bastante dedicado, mas de repente eu quero me aventurar. Eu falo assim, eu queria muito publicar um livro, porque é tão legal a gente ver assim, os livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone do Amaral Pereira, publicados nas livrarias, as pessoas leem, eles se tornam médiuns famosos, médiuns reconhecidos pelas suas publicações que ficam imortalizadas, né? Porque o médium de psicofonia é aquele médium que fala e fica por isso mesmo. Quem gravou, gravou, quem não gravou, gravasse. Agora, quando eu publico um livro, esse livro está lá. Primeira edição, segunda edição, 30ª edição, e eu fico famoso. E aí então eu penso assim, poxa vida, eu estou a fim de publicar um livro. Mas tem que ser um livro assim que vai ser bombástico, que todo mundo vai reconhecer, aquela coisa toda. Só o meu desejo íntimo já vai afastar os espíritos que trabalham comigo nessa obra edificante. E eu vou ficar à mercê daqueles espíritos que também querem se aventurar na literatura. E aí então eu me exponho a esse tipo de influência por elementos íntimos do meu caráter, que deveriam ficar ali contidos, adormecidos, controlados, mas eu então dei vazão a eles. E dar vazão a eles acaba possibilitando esses contatos desequilibrados. Continua Kardec. Além da aptidão, além da questão das aptidões, os espíritos ainda se comunicam, dando preferência mais ou menos acentuada a este ou aquele médium, de acordo com as suas simpatias. Dessa maneira, apesar da plena semelhança de condições, o mesmo espírito será mais explícito através de certos médiums, unicamente porque esse melhor lhe convém. Aqui é interessante essa questão da simpatia, porque os espíritos vão observando, quando se vai fazer um trabalho regular, um trabalho que é bem estabelecido com uma instituição, o espírito vai ali e começa então a receber referências sobre os médiuns que estão ali. Esse médium é dessa forma, esse médium gosta mais desse assunto, esse médium é assim, e então ele vai se aproximando e tentando estabelecer aquela sintonia, facilitar a comunicação. A partir do momento em que se criou esse vínculo inconsciente entre eles, né, principalmente por parte do médium, porque ali o médium é escolhido, né? Então você vai ser ali o meu comunicador. E muitas vezes ele não sabe por que ele foi escolhido. A gente lembra que André Luiz, para se comunicar com Chico Xavier, demorou um bom tempo para que eles pudessem estabelecer ali uma comunicação. Então houve a necessidade da aproximação, houve a necessidade da similaridade de interesses, de assuntos, de tendências. Então isso foi um trabalho assim que foi aproximando, até que chegou o momento em que as comunicações começaram. Então não foi de uma hora para outra, simplesmente vamos trabalhar e não se fala mais nisso, né? Então aqui essa semelhança, essa simpatia também é uma questão de amizade, né? Eu gosto do jeito dele, eu gosto do modo que ele pensa, ele me facilita a comunicação, então eu vou conversar através dele. Fica muito mais fácil, é muito mais interessante fazer isso, né? E o detalhe, né, antes da gente passar para o próximo item, é que essas observações, para que o médium possa se desenvolver nessa ou naquela área, é necessário que ele seja muito bem orientado pelos coordenadores das casas mediúnicas, porque isso não acontece de uma hora para outra, ele não consegue fazer sozinho na maioria das vezes, porque ele se torna médium pelo seu potencial, mas a sua capacidade, o seu conhecimento está ali aquém.
das possibilidades. E aí, então, nesse teste, nessa rotina, né, do exercício da psicografia, da orientação dos espíritos, da orientação também dos coordenadores do trabalho, os próprios colaboradores do grupo vão percebendo a tendência que o médium tem. De repente, na psicografia, por exemplo, é muito comum o médium, depois de um tempo, sempre receber espírito que está ali chorando e lamentando a vida. Vem o primeiro que vem e lamenta, o segundo vem e lamenta, o terceiro vem e lamenta. Aí então o coordenador começa a perceber que os espíritos dessa natureza, dessa categoria, se manifestam com mais facilidade com aquele espírito do que com o outro. Talvez porque o médium também é carente, porque o médium também tem afinidade com o mesmo tipo de sentimento, ou porque o médium facilita mesmo a comunicação em termos de fluidez, em termos de intenções. Aí cada médium vai ser estudado pela sua equipe para saber exatamente o que ele é, quem ele é e o que ele pretende. O professor nos lembrou aqui para nós, né, como aquela personagem de um romance de Charles Dickens, que se dizia o mais humilde da cidade, né, seu cartão de visitas, né, Jonathan Smith, ou humilde, né. Pois é, nesse caso a gente percebe, né, que ele traça o seu perfil, né, muito mais voltada para essa questão do orgulho e da vaidade, tentando ser humilde, né. E aí então percebe que são os espíritos orgulhosos que se aproximam dele para poder dificultar esse trabalho. A Nancy colocou, né, o médium que recebe espíritos obsessores dos colegas do grupo. É a limpeza do ambiente para melhor atuarmos no trabalho. Com esse trabalho de obsessão, Nancy, depende muito do equilíbrio que os médiums têm. Né, tem uma prima minha que é médium, que eu já falei bastante dela para vocês, que ela recebia muitos casos de espíritos sofredores. E de certa forma, a gente falou um pouquinho sobre isso um tempo atrás, sobre a questão da vaidade do médium, da preocupação que o médium tem, do constrangimento que ele se submete. Muitas vezes o médium, quando ele começa a receber muitos obsessores, muitos espíritos perturbados, e quando você fala nessa questão de afinidade, é muito perigoso você usar essa palavra sem entender o que ela significa. Porque aí você vai dizer o seguinte: se eu recebo de espíritos obsessores, de espíritos vulgares, significa que eu também sou vulgar. Só que na verdade não é assim. Essa sintonia, na verdade, é com relação à construção mental do espírito, à construção mental do médium, a afinidade fluídica que há entre eles, a intenção que existe do médium se colocar à disposição de qualquer equipe para poder facilitar esse tipo de trabalho. Então não significa que, se por acaso eu só recebo o espírito suicida, que eu seja um espírito com tendências suicidas. Algumas vezes sim, como é o caso de Ivone do Amaral Pereira, mas outras vezes não. Então é necessário fazer assim, uma análise cuidadosa, porque muitas vezes o médium fica rotulado de receber espíritos daquele tipo, e ele acaba ficando constrangido. Ele fala assim: poxa vida, toda vez que eu me manifesto, vem ali um mentor espiritual, se manifesta com aquela pessoa, vem ali um espírito que tem grande conhecimento, se manifesta com ele, e comigo só acontece esses espíritos inferiores. E ele mesmo, pela sua vaidade e pelo seu ego, ele acaba ficando constrangido e acaba se sentindo mal com o trabalho, dificultando a comunicação. Porque ele já vai com aquele bloqueio, né, ou com aquela ideia pré-concebida de que ele vai ser o responsável pela manifestação de um espírito perturbado. E aí então muitas vezes entre os próprios colegas do grupo há esse preconceito entre eles. Não, porque eu recebi do meu mentor, você recebeu do seu obsessor, recebeu do obsessor do outro. Né? Então, o que a Nancy perguntou, né, é limpeza do ambiente para melhor atuarmos no trabalho? Né? Essa expressão limpeza do ambiente ela deve ser evitada, né, Nancy? Porque assim, ela é muito utilizada na Umbanda, quando se fala com ervas, com defumadores, aquela coisa toda. Então, na verdade, a gente fala assim, para reequilibrar o ambiente. Né, fica muito mais fácil a gente utilizar essa expressão. Mas aquele médium que lida com esses espíritos que têm uma baixa vibração, que são espíritos assim mais perturbados, espíritos que proporcionam uma desordem no ambiente, aqueles médiums que são mais equilibrados, que são capazes de conter esses impulsos, são aqueles que despertam a maior preferência dos orientadores do trabalho, os orientadores espirituais. Então os orientadores estão ali, então eles dizem, aquele médium é através dele que esses espíritos vão se comunicar. E aí então o obsessor vai se comunicar através dele. Não porque ele tem esse caráter de obsessor, mas porque o equilíbrio dele proporciona uma maior contenção
daqueles espíritos. Se você pega um outro espírito que tem ali um caráter de fragilidade moral, um espírito um médium que psiquicamente não comporta determinadas vibrações ou choques vibracionais com espíritos obsessores, você vai provocar um distúrbio naquele médium, né, uma desordem, um desequilíbrio nele. Então, os espíritos, os mentores espirituais têm uma grande preocupação em selecionar aqueles médiuns que são mais equilibrados, médiuns que têm mais conhecimento para lidar com esses espíritos. Né? Fico preocupada porque é todo o trabalho, e aí cria expectativa nos membros, né, se vem algum obsessor seu se manifestar, para a gente poder ver. Então é importante que durante esse trabalho, durante essa reunião, que eles não tenham essa preocupação que os obsessores vão se manifestar. Todo mundo tem obsessor, todo mundo tem perseguidor, principalmente se é médium e é atuante. Quanto mais fácil você desequilibra o médium, mais fácil você desequilibra o trabalho. Então, na verdade, não é necessariamente um obsessor dele, mas na verdade ele se tornou um alvo pelo tipo de trabalho que ele realiza. Se por acaso ele desistisse do trabalho, os obsessores não se manifestariam mais, porque já conseguiram o que eles queriam, porque o alvo não era ele pessoalmente, mas o alvo era o trabalho que estava sendo desenvolvido. Então é importante trabalhar os médiuns, a mente deles assim, olha, o nosso trabalho tem esse propósito de auxiliar os espíritos sofredores, mas nós todos somos alvos. Então as manifestações que estão aqui não são necessariamente perseguições pessoais, mas são perseguições do grupo, da instituição. Então fortalecê-los todos, manter sempre aquela conduta bem equilibrada, porque já que esses obsessores se manifestam através das reuniões, é importantíssimo que eles tenham vigilância fora das reuniões. Porque na verdade os espíritos se manifestam na reunião, mas é no dia a dia que eles estão sendo acompanhados. E aí então vigiar e orar para esses médiuns é fundamental. Conduta regrada, estudo contínuo, evangelização em casa, leitura constante para poder manter ali sempre o padrão elevado e tudo mais, porque do contrário, né, ele sempre vai para casa, na semana seguinte ele volta, traz um obsessor, aí o obsessor é trabalhado, vai para casa, na semana seguinte traz mais um obsessor, que na verdade é a invigilância dele, que permite essa aproximação, que permite essa influência, né? Quando eu conversei com a médium, percebi certo melindre, né, para que ela filtrasse melhor as comunicações. Sim, né, porque existe mesmo, né, essa questão do ego, da vaidade dos médiums é algo muito comum. E muitas vezes, como eu falei para vocês, há até um certo preconceito entre eles. Aquela rixa de saber quem vai ser o melhor médium, quem vai ser o pior, quem vai trazer comunicação bonita, quem vai ter obsessor. Então, na verdade, é conscientizar o médium que ele é um canal de comunicação. Não importa quem venha se comunicar através dele, desde que tenha ali um propósito bem elevado. A Havana lembrou lá em cima também, todos deveriam ler Aconteceu na Casa Espírita, para saberem como são frágeis, como médiums e quanto o ego atrapalha. Né? Esse livro é bem interessante, né? Seria bacana vocês fazerem um estudo sobre ele. Né? Dedicar assim naquela introdução dos estudos que vocês fazem, naquela primeira hora de leitura, conversarem um pouquinho sobre cada tópico que vocês puderem, vai ser bem interessante. Né? A Sandra colocou para nós ali, então ele sai do centro e já começa os obsessores. Na verdade, Sandra, é assim, os centros espíritas, eles têm uma proteção fluídica pelo fato de você ter, né, quando você pensa assim, quando você pensa de um modo nobre, né, através do evangelho, através do trabalho de amor ao próximo e tudo mais, a própria força mental de todos aqueles que estão ali concentrados naquele local, acabam repelindo aqueles que têm uma tendência inferior. Mas a gente lembra, né, como o próprio Napoleão Bonaparte fez na época das suas conquistas, se você não consegue enfrentar um exército sólido, você tem que dividir para conquistar. Então o que você faz? Você espera que o médium saia da reunião, que ele continue na sua vida cotidiana, na sua vida normal, para que ele possa se tornar um alvo mais fácil. Os próprios animais na natureza fazem isso, né? Os predadores, quando querem caçar um animal e eles se encontram em bando, o que eles fazem? Eles começam então naquela perseguição para separar aquele que é o mais frágil, mais velho, mais cansado do bando, porque se ele estiver em grupo ele acaba ficando mais forte. Então é sempre importante lembrar que se você é um médium atuante, o médium atuante é vigilância constante, né? A Nancy colocou, né? Então limpeza do ambiente foi um espírito que usou para justificar as manifestações. Eu também estranhei o uso desse termo. Porque é a forma, na verdade, Nancy, como os espíritos conhecem, né, que essa questão da cultura popular,
ela se dissemina com muita facilidade, porque ninguém limpa o ambiente. Dá a impressão de que você está usando ali um ritual para poder depurar o ambiente. Na verdade, a limpeza do ambiente é a conduta mental. É através do equilíbrio mental de todos os participantes, de um direcionamento, né, daquilo que você, das intenções do trabalho, aquele momento de prece, aquele momento de harmonização. Isso você proporciona naturalmente, né, essa proteção mental no ambiente. E aí, então, essa limpeza, na verdade, nada mais é do que você manter o ambiente sempre bem equilibrado. Não é uma expressão incorreta, tá, dentro da proposta da cultura popular, mas a gente deve sempre lembrar que ninguém está limpando o ambiente, você está, na verdade, equilibrando aquele ambiente, né? Mas a mensagem do espírito trabalhador da organização do grupo foi muito importante e profunda, através da mesma médium, né, que usou da limpeza, né, porque é mais fácil de entender. Tá, é mais fácil de você falar assim, limpeza do ambiente. Então muitas vezes os espíritos utilizam isso, mas através da educação você pode mudar isso. Tá, então assim, a intenção foi positiva, talvez para poder fixar na mente de vocês melhor o propósito. Mas a gente sabe, né, que quando se fala em limpeza de ambiente, isso está muito ligado à cultura, né, das religiões tradicionais africanas. Né, limpeza do médium, daqui a pouco vocês estão passando a arruda um no outro lá para poder limpar o ambiente. Estão passando defumador no canto da sala para poder limpar o ambiente. Não é essa a ideia. A ideia é, se vocês focarem, fazer um descarrego, exatamente. Né? Então, na verdade, assim, é focar o pensamento, né? Focar o pensamento num padrão mais elevado para que possa afastar as influências inferiores também de uma forma mental. Né? Porque é de mente a mente que a coisa acontece por ali. Tá? Vamos lá. 186. Seria errôneo querer obter-se, só por se dispor de um bom médium escrevente, boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é a de assegurar-se da fonte dessas comunicações, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Tá, então esse é o primeiro ponto que a gente coloca, né? Pois é, exatamente, né, Vana? O Evangelho é a maior vassoura que você pode usar lá. Né? Então, assim, nesse item que está falando, primeira condição para se assegurar das boas comunicações é da fonte. Ou seja, quem é o espírito, qual é o grau de conhecimento que ele tem, quais são os valores que ele possui. Aí sim a gente consegue ter essa primeira segurança. Mas não é menos necessário atentar para as qualidades do instrumento mediúnico. Temos, pois, de estudar a natureza do médium como se faz com a do espírito, porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Então, primeiro, qual é a qualidade do espírito que está se comunicando? Segundo, o médium, de que forma que o médium é preparado. Esse preparo do médium vem através do conhecimento da mediunidade, do conhecimento da elevação, do estudo, do aprofundamento das tendências que ele possui, né, do grau, se por acaso ele é um literato, se ele é um poeta, se ele é um artista, né, se ele trabalha com ciência, se ele trabalha com cultura e tudo mais, né, então que ele tem ali um acervo mental que facilite as comunicações também. Né. A Maria Lúcia colocou, né, mas não existem espíritos obsessores que podem ficar num ambiente? Sim, ficam. Né, mas se eles ficam lá, Maria Lúcia, dentro de um trabalho organizado no centro espírita, é porque ele tem permissão para estar ali. Então, na verdade, o trabalho feito pelos médiuns, pelos dirigentes do trabalho mediúnico, o objetivo deles é lidar também com esses obsessores. Né? Então, a orientação que é passada para os médiuns, a orientação que é passada para os espíritos. Tem obsessores, por exemplo, que não acompanham o médium, mas depois que ele sai, ele tem ali aquele contato novamente. Né? Então, esses espíritos perturbados que estão no ambiente estão ali com um objetivo, com um propósito, que é de serem auxiliados. Cabe aos dirigentes do grupo avaliarem, né, a constância dessas manifestações, do porquê o espírito está se manifestando, porquê que o médium sempre tem um problema com esses obsessores. Então é necessário, assim, fazer essa avaliação. Muitas vezes a gente pensa assim, né, que o fato de ser médium, de trabalhar numa casa espírita, já é o suficiente. Muitas vezes ele tem grande potência mediúnica, mas ele não tem conhecimento. Muitas vezes ele não sabe lidar com aquela situação. Muitas vezes, da mesma forma que você tem, por exemplo, o grupo está ali organizado,
mas ele não é um grupo constante. Então tem médium que vai quando pode, médium que chega atrasado, médium que não estuda, né, as indicações que são transmitidas pelos dirigentes do trabalho. Então, no caso, você tem ali um grupo formado por pessoas, mas que não estão qualificadas para aquele tipo de tarefa. Nesse caso, elas se tornam mais vulneráveis a essas influências. E a presença desses obsessores, na verdade, é um teste de caráter para o grupo. Porque se tem obsessores que provocam esse tipo de influência, é porque algo precisa ser melhorado. E aí cabe aos dirigentes, então, avaliar cada um desses critérios. Né? A frequência com que os espíritos se manifestam, o médium, que muitas vezes sofre esse tipo de assédio. Né? E o terceiro, importante também que Kardec coloca, é para nós aqui, ó, mas há um terceiro elemento igualmente importante, que é a intenção. O pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito. E isso é fácil de se compreender. Então, na verdade, quando a gente fala em manifestação, nós temos aqueles que são chamados de doutrinadores por alguns, de orientadores por outros e tudo mais. Né? Esses coordenadores desses trabalhos, os responsáveis por estabelecerem essa comunicação com os espíritos, ele deve também ter um propósito elevado. Ele deve ser bem orientado. Porque vamos supor, numa reunião de desobsessão, através da psicofonia, você tem ali o espírito, é o primeiro elemento. O médium é o segundo elemento. O terceiro é esse o educador, que vai conversar com o médium. Esse educador vai conversar com o espírito. Esse educador, ele tem que estar muito bem preparado para fazer com que aquele diálogo seja proveitoso. Quantas vezes nós já vimos que um espírito se manifesta através de um médium, aí então o doutrinador ou o educador começa a conversar com ele. Mas aí o espírito, que é ali um obsessor, um espírito perturbado, mas um obsessor principalmente, que tem um conhecimento intelectual significativo a respeito das questões espirituais, começa então a debater, a bater boca com o doutrinador. E começa a falar para ele, mas você não está errado, você não sabe de nada. E começa a provocar. Aí chega uma hora que o doutrinador está quase dando na cara do médium, para poder atingir o espírito, porque simplesmente por causa de uma conversa, por causa de um diálogo que foi travado, você pode desequilibrar o orientador com facilidade. Então, na verdade, é assim, quando você começa a conversar com o espírito e percebe que o espírito deseja levar a conversa para um lado mais pessoal, aí então o doutrinador tem que trazer a conversa de volta, não pode se deixar levar por essa questão pessoal. De vaidade, né? Porque o espírito sabe mais, aí o espírito fala alguma coisa que... Né? Não, porque você não sabe isso, você está errado. Não, mas é claro que eu sei, eu estudei. Aí já começou a bate-boca, pronto. Já entrou em sintonia com o espírito nesse debate de desequilíbrio e pronto, o trabalho foi jogado fora. Né? Então, a intenção principalmente. Se o médium está curioso, o doutrinador está curioso, ele começa com aquela intenção de auxiliar através da evangelização, através da assistência, através da caridade e tudo mais, de repente ele começa a ficar curioso, porque o espírito começa a dizer fatos que para ele é interessante. Aí, em vez de ele entrar para o lado da caridade, ele começa a partir para a curiosidade. Pronto, o trabalho foi jogado fora. Porque em vez de ele evangelizar aquele espírito, ele começa a alimentar cada vez mais essa curiosidade. Então é importante saber sim, a intenção daqueles que estão trabalhando junto com os espíritos também. Sempre voltado para o amor, para a caridade, por isso que a evangelização do grupo é fundamental. Aquele estudo assim, de como Jesus conduzia, se conduzia e conduzia também ali os seus apóstolos nesse trabalho de moralidade da sociedade daquela época. Né? A Vana colocou, né, a Ju colocou um pouco mais acima, né, André Luiz fala disso em um livro também, né, conta um caso, né, aquilo que a gente comentou sobre as influências espirituais. Bom dia, pessoal que chegou. A Vana colocou, né, os que recusam o convite dos espíritos de luz para entrarem, ficam do lado de fora esperando os seus amigos voltarem. Aguardam de longe se eles ainda conservam a boa vibração lá do centro, né, mas é só as vítimas baixarem a vibração de novo e eles grudam outra vez. Isso é muito comum acontecer, né, porque a gente não consegue manter essa constância nesse nosso padrão, esse padrão elevado
mental. Porque a gente tem ali a nossa rotina, né? Você está num ambiente do centro espírita, então você ouve mensagem, aquela musiquinha de fundo, aquela prece bem trabalhada por algum trabalhador ali do grupo e tudo mais, né? E quando você sai, você lembra que em casa você vai ter ali o aborrecimento da família, você tem ali as suas contas para pagar, o seu emprego que não está satisfatório, aquele tormento do trânsito, você rapidinho baixa a sua vibração. Então é importante sempre chamar a atenção dos trabalhadores para essa questão, para que eles se mantenham vigilantes constantemente. Não é fácil, mas fica muito mais difícil quando você se esquece desse detalhe. Quando você se lembra que você deve manter esse padrão vibratório, você de certa forma se mantém vigilante, embora ainda vacilante. Agora, quando você esquece de tudo, fica muito mais complicado, né? Deixa eu ver aqui, né? A Vânia colocou também, tinha um doutrinador num grupo que frequentei que interrompia toda hora o espírito, todos ficavam nervosos com isso, né? É tudo que ele queria, né? Porque esse padrão de insatisfação do grupo todo já é o suficiente para que todos fiquem desarmonizados, né? Nancy colocou também, por isso é importante nos harmonizarmos com a leitura do Evangelho e estarmos em sintonia com os mentores, né? Mas a instrução é fundamental também, Nancy. Muitas vezes a gente faz assim, olha, a gente vai se reunir, lê uma página do Evangelho, faz o trabalho e vai embora. Mas ninguém conversa tecnicamente sobre tudo o que aconteceu. Ao final dos trabalhos, por exemplo, deixar ali um tempo reservado, né, o que vocês tiveram de impressão, o que vocês sentiram, alguma sugestão para poder fazer esse trabalho melhor, alguma coisa assim. Então sempre trocar ideias com o grupo. Porque se forem se encontrar só no momento da reunião, cada um vai oferecer aquilo que tem. Nunca vai haver um aprimoramento desse conteúdo. Então, há necessidade, a reunião inicial para fazer com que haja essa harmonização, depois o trabalho propriamente dito e depois ali fazer ali a avaliação do trabalho como ele foi feito, né? Tem estudo em dia separado, é fundamental isso, né? O dia de estudo é dia de estudo, vamos conversar sobre os casos, vamos conversar sobre as condutas, conversar sobre os temas e tudo mais. No trabalho todo mundo vai pronto para isso, então tem que fazer um trabalho paralelo entre o trabalho mediúnico e o estudo contínuo, para que não haja essa diferença, né? A Vana lembrou aqui também, o médium palestrista Rubem Cascateira gosta de brincar que só deles são os 10 do lado de fora, né? Pois é. E quanto mais ativo você é no trabalho, mais fácil não, né? Mais visado fica o indivíduo, né? Então vamos ver aqui com relação à intenção. Kardec coloca assim então, né, que o terceiro elemento igualmente importante é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito. Isso é fácil de compreender. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. Então, olha só, um bom espírito encontra um bom médium, mas o objetivo ali é fútil. Futilidade, vaidade, aquela coisa toda, né? Aí o espírito simplesmente fala, olha, eu tenho boa intenção, todo mundo interessante, mas as pessoas aqui não estão preocupadas com isso. A intenção delas não é essa. Então, na verdade, eu não tenho nada para fazer aqui. O espírito que lê o pensamento, julga se a questão proposta merece uma resposta séria e se a pessoa que a formula é digna dessa resposta. Caso contrário, não perde tempo lançando boas sementes nas pedras. É então que os espíritos levianos e zombeteiros se intrometem, porque, pouco se importando com a verdade, não encaram o assunto como deviam, e são geralmente bem pouco escrupulosos no tocante aos meios e aos objetivos. Tem aqui um fato interessante da gente observar na revista espírita, nas revistas espíritas e no livro Céu e Inferno, das entrevistas de Kardec. Os espíritos foram respondendo, dando aquelas respostas sérias a Kardec, assim como as orientações que ele recebeu também, devido ao seu propósito. Mas aquelas mesmas perguntas poderiam ser feitas, por exemplo, a outros grupos, de maneira muito mais voltada para a curiosidade. Querem um exemplo fácil para vocês perceberem como isso acontece? Um espírito se manifesta. Aí está naquela reunião, aquela coisa toda, todo mundo ali. Você começa a perceber assim, porque eu sou um espírito, né? Eu fui uma prostituta que viveu não sei aonde. E ela começa então a contar histórias meio que detalhadas da sua vivência como prostituta.
Como a gente sabe que a sexualidade e a sensualidade são duas fraquezas muito grandes do caráter humano, muitas vezes o dirigente começa a fazer perguntas meio assim que indiretas, somente para tirar um pouco mais de curiosidade, mas o seu psiquismo já saiu completamente daquela faixa da caridade e já entrou na faixa da sensualidade. Quando se fala, por exemplo, em intrigas, é a mesma coisa. Quando se fala em violência, é a mesma coisa. Em fofoca, é a mesma coisa. É muito fácil a gente entrar em sintonia com esses espíritos. Então, lembrar sempre, se o espírito se encontra ali, é um espírito sofredor, mesmo que ele não se reconheça assim. E é necessário manter esse padrão elevado para tirar dele essa sensibilidade, né, ou fazer com que aflore dele essa sensibilidade voltada para o seu próprio sofrimento e não para o assunto que está sendo tratado. Ah, porque eu sou um espírito que eu fui um cientista. Aí começa o espírito, então, o que você fez nas suas pesquisas? Como é que era? Como é que não sei o quê? Começa aquele bate-papo voltado para o assunto que interessa para ele, mas o objetivo do seu sofrimento não está ali. Seria mais ou menos fazendo uma comparação. Vamos supor que eu seja um professor de física. Aí eu começo a passar mal e vou para o hospital. Aí na emergência encontro um médico que pergunta assim, escuta, qual é a sua profissão? Eu sou professor de física. É mesmo? Que interessante. Poxa vida, que legal que você faz isso. Que área da física que você trabalha? Só que eu estou lá porque eu estou doente. Eu fui para o pronto-socorro para ser atendido no meu sofrimento e o médico está perguntando qual é a minha profissão. E isso acontece com muita frequência nas casas espíritas. Se eu falo que eu sou um escritor, se eu falo que eu sou um cientista, se eu falo que eu sou um político, se eu falo que eu sou um militar, um sacerdote, começa a virar um assunto pessoal, consequentemente o próprio espírito que foi levado ali com muito sacrifício, porque muitas vezes é necessário convencer esses espíritos a participarem dessas reuniões, eles chegam até ali e percebem que ninguém está interessado nele, está interessado no que ele fazia. Aí as suas respostas já não se tornam respostas sérias, muitas vezes ele deixa de responder aquilo que foi perguntado, porque simplesmente o objetivo do amor e caridade ficou desviado para a curiosidade dos assistentes. O Francis colocou para nós aqui em cima, né, eu já li que na entrada dos centros espíritas há um portal fluídico magnético, formado pelos fluidos dos mentores da casa para barrar a entrada dos espíritos maus obsessores. Seria verdade? E o trabalho de desobsessão, como é que fica? Né? Tem um detalhe interessante, Francis, né? Deixa eu ver que a Ju colocou aqui rapidinho. Né? O André ainda agora disse, né, que os mal intencionados, né, só entram se caso seja positivo ou ajuda a algum modo, né, mas, né, os baderneiros convictos não podem entrar. Aqueles espíritos que de certa forma vão gerar um certo tipo de perturbação no grupo, muitas vezes até são permitidos que entrem, porque na verdade é o próprio grupo, porque quando foi colocado assim, os mentores da casa barram os espíritos, na verdade não são os mentores da casa que fazem isso, são os próprios colaboradores da casa, porque do contrário, os mentores ficam como porteiros, e lá dentro fica a baderna. Então na verdade o trabalho começa de dentro para fora. Se por acaso há uma certa divergência, um certo desequilíbrio no trabalho, os mentores simplesmente permitem que haja essa influência, esse tumulto todo, para que eles próprios possam reavaliar suas condutas. Então os mentores ali estão para direcionar os trabalhos, não para fazer o trabalho de quem tem que fazer. Um grupo mediúnico bem protegido é porque os médiuns são conscientes do trabalho. O que os mentores fazem, na verdade, é conduzir ali os espíritos, orientar, fazer aquele trabalho de complemento daquilo que os próprios médiuns fazem. Agora, o trabalho de proteção é cada um segundo as suas obras, né? Vigiar e orar. Então, na verdade, é o grupo espírita que faz isso. No caso, por exemplo, de um centro espírita que transmite, que desenvolve boas tarefas de palestras, de trabalhos de cura, de caridade, de desobsessão, e tem ali na coordenação do grupo todo, nos dirigentes da instituição, lembrando sempre aos trabalhadores que é necessário que mantenha essa vigilância para que a casa seja bem protegida, na verdade são eles mesmos que criam essa proteção. E tudo aquilo que vem, que entra na casa espírita para fazer ali algum tipo de interferência, para provocar algum tipo de interferência, vem mesmo, não é porque os mentores falaram, não, pode deixar entrar que não tem problema. Na verdade, os mentores estão ali, eles não estão ali para proteger a casa. Eles estão ali para orientar os trabalhadores a se protegerem. São eles que devem fazer isso. Né? A Vana lembrou também ali, né, que o doutrinador gostava, né, no caso ali em cima da história do que foi tratada lá no alto, né, que interrompia o espírito toda hora. Né?
é que o doutrinador gostava de exibir seus conhecimentos, né, interrompendo os espíritos nas narrativas deles com frases feitas. Não deixava ele falar, desabafar. A gente via que os espíritos já estavam lá com sacrifício, né? Bom, nem preciso dizer que o grupo se desfez, um equívoco atrás do outro, né? Que é uma consequência absolutamente natural, né? Armando lembrou aqui, né, que fora que na literatura do movimento espírita que traz lanceiros com armas de choques fluídicos, mas os espíritos só são impedidos, né, quando há vontade, né, de bagunça dentro, né, de um boteco de algum religioso, né, pregando, né, quando não fanático, né. Pois é. Então a gente vê assim que essa proteção que a gente coloca, muitas vezes coloca sobre o encargo de outros espíritos a responsabilidade de fazer aquilo que eles mesmos devem fazer. Então não é o meu mentor espiritual que vai me proteger de uma obsessão. Ele vai dizer assim, olha, você tem que se proteger. Então as instituições que falem, por exemplo, né, que caem na falência por não terem condições de desenvolverem um trabalho por causa dessas influências espirituais, desses atritos, desses conflitos entre eles, na verdade é culpa deles próprios. Não deixa de ser mais um núcleo, o núcleo de atendimento, o grupo de núcleo de assistência, que deixou de prestar um serviço, muito mais por invigilância dos seus colaboradores. É fundamental sempre chamar atenção para isso. Olha, vocês estão aqui, cada pessoa que entra fazendo parte de um grupo é mais uma pessoa que veio colaborar para a proteção. Então ele não foi ali simplesmente para ser assistido, ele foi ali para assistir também. Ele foi ali para colaborar com o fortalecimento da instituição, né? Para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho, deixa eu ver aqui, a gente já terminou aqui então essa descrição, vai entrar no quadro sinóptico agora com a descrição de cada tipo de mediunidade, né? Armando colocou para nós, né, já li relato de casa espírita concorrentes dentro da sala de trabalho para barrar espíritos ou de impedi-los de entrar no círculo, né? A casa não era de Umbanda, né? A dificuldade que a gente tem, Armando, quando se fala sobre essa questão de proteção, é uma força magnética muito grande que existe lá dentro, né? Então nós temos ali espíritos que são contidos por essa força magnética, aqueles espíritos que vêm receber assistência e de certa forma acabam querendo agredir os colaboradores, querem tumultuar o trabalho, eles são contidos por esse magnetismo dos trabalhadores espirituais da casa. Mas aí a gente começa a colocar muito essa questão de lanças, de correntes, de barreiras, de portais. Então, na verdade, são formas, não que isso esteja errado, mas como a gente já falou outras vezes, é a forma como muitos espíritos interpretam aquilo que eles estão vendo. Mas a gente lida com energias, com forças mentais que a gente não consegue ainda definir. Então é muito mais fácil você falar de uma corrente fluídica em volta da casa espírita do que você falar, por exemplo, de uma força magnética criada pelos trabalhadores. Né? Então, assim, mais uma vez, não é que as descrições sejam erradas, mas é que fica muito mais fácil, né? Corrente fisicamente, pois é, nesse caso, se colocar uma corrente física, aí é a mesma coisa que você colocar um crucifixo na porta, né? Coloca um crucifixo na porta, pinta uma cruz no chão, coloca uma corrente física. Isso aí já é muito mais amuletos, né, do que algo eficaz mesmo, né? O máximo que a corrente vai fazer é impedir as pessoas de passarem por ali, né? Então, nesse caso é equívoco. As pessoas colocam uma pirâmide em cima da mesa para proteger os trabalhadores na reunião mediúnica. Isso aí já é falta de estudo mesmo, né? Falta de preparo, né? Então, e não acontece isso, Vana? Imagina que não, né? Pessoas que acendem velas nos cantos das instituições, colocam quadros, colocam crucifixos em cima da mesa, essas coisas todas, né? Pois é, exatamente, né? Ele está assistindo o filme errado, na verdade, né, o Armando, né? Se colocar um crucifixo ali, ele está assistiu Drácula e não assistiu ainda, né? Não leu ainda os livros da doutrina, né? Então a gente vê assim que tem muita coisa para se aprender, porque muitas pessoas são bem intencionadas em criar esses grupos mediúnicos para desenvolver esses trabalhos, mas que boa vontade não é o suficiente. Da boa vontade para um trabalho bem elaborado, há a necessidade de um preparo, de uma formação intelectual do grupo, de um estudo adequado, bem direcionado, né? Então a gente vê que muitas instituições que começam com boa vontade, mas não se desenvolvem, elas estão fadadas ao fracasso. Isso é pouco tempo, elas vão fracassar porque as pessoas não sabem lidar com aquilo que eles estão vivendo, né? Mas é isso aí, gente. Fechamos por aqui então mais um estudo nosso na questão 186
Depois a gente volta para fazer o quadro sinóptico, falando sobre cada um deles, embora a gente já tenha falado sobre isso, sobre cada uma dessas passagens, né, a gente depois volta para fazer aqui uma recapitulação daquilo que já foi visto, né. Fristone lembrou também, né, alhos, né, água benta, crucifixos, né, são tidos contra o maligno conde, né, pois é. O Dudu lembrou também aqui, né, lembrando que todo o trabalho mediúnico, a espiritualidade, os mentores da casa já sabem quem vai entrar e quem não pode entrar por enquanto, né, porque um dia eles entrarão mais calmos, né. Sim, né, há essa proteção, mas na verdade é uma proteção que conta muito mais com os próprios trabalhadores do que necessariamente com a proteção deles, né. Cada um tem que fazer ali o seu lado, né. A Maria Lúcia lembrou, né, esses amuletos influenciam a autossugestão das pessoas, É porque a gente está muito acostumado com isso ainda, Maria Lúcia. Durante muito tempo, a própria humanidade viveu em função desses símbolos materiais. É uma forma de você materializar a sua fé. Livros sagrados, objetos, ambientes, práticas ritualísticas. Então a gente aprendeu a viver dessa forma. Tá? E vivendo dessa forma, aprendendo a viver dessa forma, a gente acaba transferindo para a doutrina espírita aquilo que na prática a gente faz em outras religiões, né? Bom dia, Sonais. Sacrifício de animais, então cada um tem ali uma forma diferente, né? Então, o importante no estudo doutrinário que a gente acaba fazendo, ela tem exatamente esse propósito, fazer com que a gente saia dessas práticas místicas e comece a entrar na prática racional. Porque essa metodologia científica que Kardec utilizou para elaborar a doutrina espírita, ela deve ser aplicada principalmente nas nossas atividades. É a forma que nós utilizamos, é a forma que nós temos de trabalhar esse conhecimento que nós temos, né? Nancy colocou aqui também, né? Legal. legal, Nancy. A Vana colocou também, né, mas os obsessores zombam dessas coisas, né, quando na verdade é nossa conduta moral que afasta ou não. Né. O importante também, o Vana lembrar, que nem sempre os obsessores zombam, porque tem muitos espíritos que são também temerosos com esses símbolos. Assim como nós acreditamos, os espíritos também continuam acreditando. Tem local, por exemplo, que se você colocar um crucifixo na porta de uma instituição, os espíritos não entram, porque eles têm medo disso. Porque eles aprenderam a criar esse medo, né? Então tem essa diferença, né? Tá certo. Não vi não, Ju. Depois a gente já troca ideia já. Tá, pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. Lembrando que a gente volta a falar desse assunto mais para frente, tem os preparos dos médiuns, né? Exatamente, né? Foi, Ju? Né? Tem os preparos dos médiuns, tem o próximo capítulo, por exemplo, que a gente vai estudar, que sai aqui do capítulo 16, vai entrar na formação dos médiuns, e isso é fundamental. Essa parte da formação dos médiuns a gente vai tentar fazer aqui um trabalho bem bacana falando sobre essa prévia, né, do que vem a ser o trabalho mediúnico, né? Miriam, você que chegou agora, querida, bom dia. Você me perguntou sobre o livro, sobre o documentário, né, o Contestado. Eu tinha conversado com o meu amigo Vidal, com o nosso amigo Vidal, que entrou em contato com o próprio Bach, que é o diretor, que é o produtor, diretor desse documentário. Ele falou assim que no segundo semestre o DVD vai ser lançado, mas que durante o segundo semestre do ano passado, desse semestre, ele vem sendo exibido em algumas salas de cinema. Tem ficado assim, 2 semanas, 3 semanas aqui, ali, coisa e tal, mas só a partir do segundo semestre que ele vai se tornar DVD também. Eu estou de boca nele aqui, estou esperando assim, salivando já. Assim que sair a gente vai